Quando eu falo que direito não trata só sobre leis, legislações, jurisprudências e julgados, ou seja, sobre todo esse universo técnico e jurídico, é precisamente disto que eu estou falando, e o caso aqui é sobre a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro para investigar aí sobre supostos 3 crimes, pelo menos é isso que consta na notícia, que o deputado então teria praticado, né? Então olha só, o problema da República, não só o problema, mas os problemas da República, todos, absolutamente todos os principais problemas já estão descritos lá em Sócrates, Platão e Aristóteles. Então não existe nada de novo quando você conhece a filosofia grega e você vê um problema republicano atual. Você fala, bom, mas isso aqui os filósofos gregos já falavam, né? Mas contextualizando, contemporaneizando e atualizando um pouco a questão, o que está acontecendo com o judiciário, como funciona essa relação toda que todos nós temos percebido, né? Existe um fenômeno chamado aparelhamento estatal. O que é o aparelhamento estatal? Por aparelhamento entende-se quando um determinado grupo político ele se infiltra aqui no sentido de ingressar e ocupar espaços orgânicos dentro da máquina pública e, uma vez que eles ocupem esses espaços, eles os tomam para si para defender o ideal do partido ou de qualquer coisa particular que o valha, mas nesse contexto, né? Então, o que está muito claro aqui que nós não podemos ignorar o elefante branco no meio da sala, né? Existe um cabo de guerra, existe um ponto de tensão aqui entre o Supremo Tribunal Federal e alguns deputados, aqui especificamente falando do deputado Eduardo Bolsonaro, onde, percebam como isto é um problema sensível no sentido de fácil percepção, delicado no sentido de que qualquer interpretação errônea pode levar aí a um problema maior, mas não deixa nem por isso deixa de existir ou de ser falso, né? Então o que acontece? Perceba como o processo penal, sobretudo ultimamente com as ações do Supremo, ele vem sendo usado como instrumento de coação, de coerção e de baliza, né? E por que isso? Olha só, nós temos aí perguntas que todos sabem as respostas e que fazem parte do universo jurídico. Eu sempre digo que o Estado não é um ente abstrato. O Estado é composto de pessoas concretas e pessoas possuem posições, ideias, opiniões, crenças, etc, né? Então nós devemos analisar e prestar atenção nas pessoas, tá? Se nós quisermos ter uma análise ou entender a situação da maneira mais real e fiel possível. Certo, vamos lá. Como é que o ministro Alexandre de Moraes foi parar no Supremo Tribunal Federal? Nós sabemos que teve um problema envolvendo a não me lembro, acho que na época já era ex-primeira-dama Marcela Temer, né? E aí, então, o presidente Michel Temer o indicou para o Supremo com a contraprestação de que este cuidasse aí dessa situação, deste episódio. Ponto. Isso é um fato. Situação número 2. A partir do momento que você começa a ter problemas dentro da estrutura orgânica da República, neste quesito, você vai ter o Estado, e eu sempre falo isso, tentando se proteger a todo custo, né? É o Estado pelo Estado, sobre o Estado para o fim estatal, né? Ou seja, o coletivo do Estado, e lembrando, Estado não é um ente abstrato, são pessoas concretas, ideias do partido, né? Contra indivíduos públicos ou indivíduos concretos, tá? Então, o que nós percebemos aqui, e não só no caso do Eduardo Bolsonaro, né, mas como essa situação ela tem se espalhado. Entenda, quando você tem a caneta na mão, uma expressão que nós utilizamos para dizer aquele que tem o poder, você utiliza do aparato estatal com as suas formas variadas, e aqui evidentemente nós estamos falando da utilização de inquéritos de processos criminais, tá? Para coagir ou utilizar como elemento de pressão de um jogo político, né? Isto é um problema real sério. A este problema real nós denominamos aparelhamento estatal, ou seja, o sujeito pega o Estado para si, né? E aí utiliza o Estado para a sua benesse própria. Qual é o fio da meada aqui, o ponto delicado? É que a Constituição de 88, dentre vários problemas que ela tem, ela permite. E, na verdade, não é exatamente o texto constitucional em si. O texto constitucional tem alguns problemas, mas aqui é o legislador com a questão de que você pega o texto, torna ele elástico e o encapa
ou melhor, o encampa naquela justificativa que você pretende. Então, uma vez que você tem um problema, aquele que vai fazer o uso do aparelho estatal, do aparato estatal, vai arrumar uma justificativa e aí vai, dentro dessa justificativa, encaixar ali a peça para que funcione de acordo com a sua... Aí vem a pegadinha, né? Não vai ser a sua vontade, vai ser com a Constituição e a legalidade. E por que isso nós não podemos ignorar? Porque, veja, são quem julgam os nossos processos, quem profere acórdão, sentenças, são pessoas concretas de carne e osso, né? Então as decisões do Supremo Tribunal Federal não são tomadas por um ente abstrato chamado Supremo, são tomadas por ministros, né? Esses ministros possuem posições, preferências, crenças, etc. Nós sabemos disso, eu sempre repito essa questão. O ponto é, e olha só como a legalidade aqui, ela começa a ser utilizada, o elemento republicano, né, começa a ser utilizado como uma massa amórfica. Você tem no Código de Processo Penal, sobretudo no artigo 5º em diante, ali para que serve o inquérito policial, quem que faz, como é que funciona, todas as questões estão estancadas lá. Porém, além disso, nós temos uma questão, um outro problema que eu já falei disso, que é o regimento interno do Supremo, que ele invoca para si determinadas questões que são a priori ou já existentes em lei, ou ele invoca excessivamente para si, e aí você tem essa questão onde um ministro, no uso das suas atribuições e das suas faculdades legais, ele instaura um inquérito, contanto que ele aponte e comprove a materialidade e a autoria, o inquérito há de ser instaurado do ponto de vista formal, tá? E aí, dentro deste inquérito, aqui que vem o ponto interessante, que vai ser, com certeza, muito interessante para o desdobramento nosso aqui. Veja, neste inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, foi intimado o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor, em tese, sobre os crimes em tese praticados pelo Eduardo Bolsonaro ou contra Eduardo Bolsonaro, né? Qual é o pulo do gato aqui? Perceba, existe a figura da testemunha no processo penal e existe a figura, neste caso aqui, do informante. A lei prevê que quando existam vínculos entre as partes, sobretudo o vínculo familiar, você é ouvido na condição de informante, justamente porque você não vai trair o seu, né? É um princípio isso, não estou dizendo que o Eduardo Bolsonaro fez alguma coisa e o presidente Jair Bolsonaro vai acobertá-lo ou qualquer coisa nesse sentido, mas é só a ideia do texto, né? Você não vai trair o seu próprio sangue, essa é a ideia. E aí, como é que o Supremo vai lidar com isso? Por quê? Porque isso não é uma ação isolada. Isso tem o ponto de pressão dos processos aos quais tramitam no Supremo Tribunal Federal e o presidente Bolsonaro é réu, né? E com certeza isso vai ser trabalhado de alguma maneira lá na frente como prova emprestada, alguma coisa contra a República. Então entenda e perceba, né? Essas questões republicanas, elas não são tão ao pé da letra da lei como querem fazer crer. Existem o princípio da legalidade, evidentemente, o texto legal, o texto base, as hermenêuticas, as doutrinas, as jurisprudências, mas existe um ator político que não pode ser ignorado no âmbito dos processos judiciais, sobretudo dos tribunais superiores, principalmente quando envolvem pessoas ou atores ou figuras públicas, como é o caso desta situação. O momento em que a PGR ofereceu esse pedido para abertura de inquérito, o momento em que o ministro aceitou, as situações que tangenciam circunstancialmente tudo isso que tem acontecido, como ao que se ventila aí, sanções ao ministro Alexandre de Moraes por parte do governo americano, tudo isso, perceba, não é necessariamente ponto de texto de lei, mas sim questões políticas que dão reflexo no campo do processo penal, sobretudo aqui no inquérito no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai acontecer, quais são os próximos passos, andamentos e desdobramentos sobre essas condições a serem enxergadas, investigadas ou buscadas dentro do inquérito no Supremo Tribunal Federal, presidido, né, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Assim que tivermos mais notícias, informações ou qualquer outra segurança ou insegurança jurídica, eu volto aqui para atualizar, comentar e deixar vocês antenados, principalmente aos pontos cruciais no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais.